Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Leonardo Mota, do perfil Leonardo Mota M underline no Instagram, e hoje vamos trazer a resposta à nossa tradicional enquete dominical dessa semana. Quem nos acompanha sabe que todos os domingos nós lançamos uma enquete lá no Stories do nosso Instagram. E o que é essa enquete? É apenas para discutir a licitação, né? Discutir algum tema, alguma legislação, alguma jurisprudência, algum caso concreto. E durante a semana nós trazemos a resposta a essa enquete dominical, tá? A enquete dominical dessa semana, a gente veio tratar da Lei 14.133, está aqui a enquete, e especificamente sobre a questão das novas regras, qualificação econômico-financeira, especificamente referente ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis, né? Nós temos a regrinha lá na Lei 8.666, onde poderá ser solicitada para a qualificação econômico-financeira, certidão de falência, balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, né, conforme lá já exigidos na lei, mas exatamente isso. A Lei 8.666 exige do último exercício financeiro, e aí temos aquelas discussões entre o prazo determinado pelo Código Civil, não é? Para aquelas empresas que utilizam a escrituração contábil digital, o sistema do SPED, temos o TCU já entende que pode seguir lá o prazo da Receita Federal, das instituições normativas, mas a nova lei de licitações de contratos veio trazer uma regrinha nova. E a nossa enquete veio discutir isso. Olha só, determinado órgão realizou concorrência em junho de 2022 para contratar a construção de duas escolas públicas pela Lei 14.133. Obviamente, vamos deduzir que o órgão já regulamentou a nova lei, já regulamentou a agente de contratação, os procedimentos auxiliares e tudo o que é necessário para trabalhar com a nova lei. Como para a qualificação econômico-financeira foi exigida a apresentação do balanço patrimonial dos dois últimos exercícios sociais, considerando que a empresa primeira colocada é constituída em 1º de junho de 2021, apresentou o balanço patrimonial apenas do exercício de 2021, o pregoeiro a inabilitou considerando a regra do edital. Então, olha só, edital realizado agora, licitação realizada agora, em junho de 2022, e o edital trazia a regra da exigência de 2 anos, né, do balanço patrimonial dos últimos 2 anos. E aquela empresa que foi constituída o ano passado apresentou um único balanço patrimonial dela, que foi o balanço patrimonial do exercício 2021. E aí o pregoeiro, em virtude do edital ter essa regra, o pregoeiro inabilitou. A empresa interpôs recurso contra sua inabilitação, argumentando que deveria ser analisada sua qualificação econômico-financeira com base no balanço apresentado. Está correta a licitante? Olha só, essa foi uma questão, não é, que foi trazida por um colega nosso lá no Telegram, sobre essa questão da discussão de como o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis serão analisadas na nova lei. Nós ainda veremos como isso aí vai ser tratado, como é que vai ser exigido, a questão dos índices, não é? O porquê de ser exigido dois balanços, dois exercícios, não é? O balanço patrimonial dos últimos dois exercícios, tudo isso nós ainda veremos com cenas dos próximos capítulos nas concorrências, nos editais, tá? E provavelmente e talvez em algum regulamento de algum ente federado, tá? Mas o importante a entender é que a nova lei de licitações e contratos, ela vem sim regrar essa exigência. Ela veio trazer no artigo 69 que a habilitação econômico-financeira visa demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita a apresentação da seguinte documentação. Inciso 1º do artigo 69, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais. E o inciso 2º, certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. Então vejam que certidão de falência já existia na lei de MME, só que houve uma mudança. Agora a nova lei traz a possibilidade de ser exigido o balanço dos dois últimos exercícios. E foi isso que foi trazido na dúvida do colega lá, nesse exemplo, nesse caso que poderia ser um caso concreto, será um caso concreto, não é? Onde o edital exigia nos 2 últimos anos.
E aí o edital, aparentemente, não trazia a regra de exceção que é trazida pelo artigo 69 e que nós vamos ver agora. Olha só, lá no parágrafo 6º, não é? O artigo 69 diz assim, ó, os documentos referidos no inciso 1º do caput deste artigo, que documentos são esses? Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis, limitação ao último exercício, no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 anos. E olha só, esse caso foi exatamente isso aí. Não é? A empresa foi constituída em 1º de junho de 2021, nós estamos em junho de 2022, e apesar da lei 14.133 regrar a exigência, a possibilidade de exigir o balanço patrimonial dos 2 últimos exercícios, a própria lei, no parágrafo 6º do artigo 69, regra uma exceção, que é naquele caso onde a empresa foi constituída no último exercício. Então, logicamente, ela não vai ter o balanço dos 8 exercícios. É até uma questão lógica essa regra trazida pela nova lei, né? Então, o que é que vai acontecer? Você, na verdade, o edital deveria ter essa regra de exceção e, em não tendo, primeiramente, o edital deveria ter sido impugnado para que fosse permitido essa exigência do último exercício social, tá? Então, a resposta aí, como a maioria respondeu, 86% respondeu sim. A resposta, então, está correta, né? Por quê? Parágrafo 6º do artigo 69, regra que os documentos referidos no inciso 1º, balanço patrimonial, limitação ao último exercício, no caso de pessoa jurídica, ter sido constituída há menos de 2 anos, tá? Então, muito obrigado pela participação, uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Um abraço.